Bom dia a todos. Bom dia, professora Maria Cristina, nossa convidada de hoje. Bom, então, fazendo uma breve introdução, o movimento Curitiba pela Ciência, ele nasceu para a gente, de certa forma, auxiliar nessa comunicação do impacto das pesquisas que são feitas dentro das universidades e centros de pesquisa para a população. E aí a gente criou uma série chamada Ciência para Você. Então a gente vem entrevistando pesquisadores, né, das mais diferentes áreas de humanas, exatas, da saúde, justamente para as pessoas que estão aí do outro lado entenderem de uma forma mais concreta, com palavras mais acessíveis, o que os pesquisadores, os cientistas, os professores vêm fazendo dentro da sala de aula, né, que acabam beneficiando a sociedade. E hoje, então, a gente está mudando esse formato, que não é vídeos, nós estávamos fazendo vídeo e postando no YouTube, no canal, mas a gente estava aí com problema para editar todo esse material. E a gente vê que as lives, né, são uma boa solução aí. Então, hoje nós estamos fazendo a primeira live com a professora Maria Cristina. Professora, eu queria agradecer muito por você ter aceito o nosso convite, né, por estar aqui conosco hoje. Eu conheci a professora Maria Cristina numa reunião do ecossistema de inovação aqui de Curitiba, e eu fiquei muito feliz de conhecer ela, fiquei impressionada com os seus feitos, e tenho certeza que quem estiver aí do outro lado também vai gostar muito de conhecer a professora Maria Cristina. Oi, gente, bom dia. É um prazer muito grande estar aqui, né? Agora que eu acabei de saber que é a primeira, né? Então a gente tem que caprichar, né? Não pode ser de qualquer jeito. Eu fico muito honrada, muito grata, né, pelo convite e ter participado, né, lá do movimento. Infelizmente ontem não deu para participar, que teve reunião de colegiado do curso de biotecnologia. Então, não dá, né? A gente ainda não conseguiu se clonar. Um dia, quem sabe, né? Às vezes a gente precisa fazer escolhas, né? Não tem como. E assim, é muito gratificante estar aqui. Eu sou uma, digamos assim, batalhadora e fervorosa, né? Para que a gente consiga derrubar os muros que tem, né? Da ciência com o senso comum. Desde 2009 eu venho pensando nas pesquisas e tudo mais, como é que a gente pode transpor, né, o nosso conhecimento para a sociedade, que na realidade a função nossa é essa, né, a nossa função enquanto estudantes de uma universidade, mesmo professores e pesquisadores, é a gente servir, né, o nosso conhecimento, ele não é para nós, ele é para servir realmente a comunidade. E, de repente, essa forma de pensar começou a acontecer, né? Então, as necessidades que apareceram por aí começou a fazer com que as pessoas olhassem para a universidade, né, e vissem que a gente não é... A gente é nerd, tudo bem, né? Mas somos nerds e funcionamos e queremos o benefício, queremos trazer sempre, né, o melhor. E a gente precisa acreditar no seu sonho. Eu penso que é o ponto número 1, né? Acreditar no sonho é o 1. Ele demora, né? Porque às vezes o tempo não permite. Às vezes a condição tecnológica e a nossa maturidade também não permite, né? E de repente as coisas acontecem, né? Como, né, tá acontecendo essa linha, né, que eu tô trabalhando. Na realidade foram uma ex-aluna minha que procurou, né, assim, para tentar a gente desenvolver um biomaterial. Então eu digo sempre assim, a ideia que a gente tem hoje, né, da startup da Bioprint foi dela, né, foi deles, no caso, né, ela e o namorado dele. E a gente entrou no barco para ver o que conseguia fazer, né? Eu lembro até hoje que eu falei assim, gente, ó, eu vou ver o que eu consigo fazer para vocês, né? E de repente entrei no barco junto. E tá muito bacana, tá muito legal, porque você vê a possibilidade de algo que você está inventando, desenvolvendo e criando ter uma aplicabilidade. Nossa, eu acho assim que é fantástico. É como tudo, aqui eu vejo vários termos surgindo, né? A questão de um biomaterial, a questão do empreendedorismo dentro do meio acadêmico, a questão de como que uma pesquisa pode se tornar uma startup, uma empresa, né, para se colocar a serviço da sociedade. Vamos começar por um termo desses.
como que as pesquisas, elas vão evoluindo nesse caso, né? Então, eu sei que a professora falou que tem 16 patentes, né? O que é uma patente? E nesse meio acadêmico, trazer um pouquinho quais são os principais desafios, talvez, né, por exemplo, que impedem dessas tecnologias que são desenvolvidas dentro da universidade de chegar até as pessoas poderem utilizar, né? Quais são esses desafios e também qual foi esse caminho que foi encontrado aí, por exemplo, nessa startup, né, que é a Bioprint. Então, vamos lá. Se eu fugir de alguma coisa, cutuca, né? Fala, prof, volta. Assim, não é muito fácil, às vezes, nós pensarmos de uma forma diferente. Então, normalmente, se tem uma maneira de pensar na pesquisa. E quando você pensa de uma maneira diferente em tentar criar um produto com base na sua pesquisa, e claro, depende muito da linha de pesquisa da pessoa, o que é que ela tem, o que ela pensa, às vezes torna mais fácil, mais difícil. Então, na área da saúde, da ciência, quando a gente está falando em algo de saúde, vamos pensar, né, que é inovações em saúde, é muito difícil. É muito difícil porque existem passos que têm que ser vencidos, né, e você tem muito tempo durante a pesquisa para você conseguir poder validar um produto. A vacina do Covid, ela está ali, ó, né, na pancada, porque o mundo está precisando, então eles estão acelerando o máximo possível. Então, tudo que tem de investimento está jogando dinheiro. E dinheiro vai muito, né? Então, assim, dinheiro vai muito porque é tudo muito caro. As análises são caras, você desenvolver aquilo não é fácil. E o que eu percebo, né? Quando a gente começa a pensar, né, fazer uma patente, o que é uma patente? Uma patente é uma proteção da sua ideia. Então, você está protegendo a sua ideia para que ela possa, talvez, ser transferida, ser vendida, ter alguma coisa. Então, isso que é uma patente. Então, quando você tem a ideia protegida, você pode abrir a boca para o mercado, vamos dizer assim. Né? Enquanto eu não desenvolvi, né, isso aqui, enquanto eu estou desenvolvendo isso aqui, eu tenho que refletir, eu tenho que proteger essa ideia. Né? Porque dentro da ciência, você, às vezes, percebe, né, que você falou um termo para uma pessoa que é técnica, ela sabe, rapidamente, né, vai a cópia e você perde todo o seu direito. Né, assim como você desenvolve aulas, desenvolve metodologia, desenvolve uma coisa, né, você escreve um livro, você tem o direito autoral daquilo e assim sucessivamente, né. Então, existem passos dentro da pesquisa e a gente tem que respeitar, a gente tem que pensar. Só que, qual é o grande problema? Custa muito, né? E nós temos um grande número de pessoas fazendo pesquisa, e o que está acontecendo? A seleção está muito forte, né? Então, você tem que selecionar hoje, basicamente, quem que realmente hoje está trazendo um benefício. O que ele pode estar trazendo de benefício? Uma coisa é quando a gente tem o pessoal do digital, né? Do aplicativo e tudo mais, é fácil. Ele senta ali no computador, beleza. Tá fácil de resolver. Para nós, da área da engenharia, da área da saúde, é complexo, né? É complexo porque você tem muitas peças a serem colocadas no quebra-cabeça até formar aquela peça que você precisa. Né? E precisa respeitar o seu tempo, né? Exatamente. Então, por exemplo, eu sou bem sincera, nós começamos, né, com essa história, né, muito timidamente da startup, né, passamos num programa de empreendedorismo lá da PUC, chamado PIBEP, em que eu, como estudante, pude participar, como estudante de doutorado. Hoje eu, como professora, mentorei, né, o pessoal, então eu tive nos dois lados da moeda, é muito bacana, e a gente, é interessante para você entender o mercado. Inclusive, quando eu dou aula de empreendedorismo, tem um vídeo, né, que a gente tem, que é uma luta, né, então o cara vai com todas as técnicas, lá, mas ele não pergunta para o mercado. Mercado, você quer? Que das minhas 16 patentes, né, eu tive muita derrota. Por quê? Porque eu não pensava de uma maneira lógica e clara. Mercado, você quer isso? Não, não quero. Ah, então tá. Só que o professor, o pesquisador, ele tem, às vezes, o seu sonho, o seu desejo, da sua linha de pesquisa. Às vezes ele sonha com aquilo a sua vida inteira, a sua graduação inteira, e ele quer trabalhar com aquilo. Então, a gente hoje pode fazer a pesquisa, mas talvez pensar de uma maneira diferente. Essa que é a sacada. Né? O pensar um tiquinho diferente, né? Você pensar num formato um pouquinho diferente, pensar assim, será que o que eu estou fazendo
o mercado quer, para você não se frustrar também, né? Então, eu me frustrei 16 vezes, a 17ª, que o mercado quis, que a gente perguntou, né, que é essa da Bioprint, né? Essa deu ok. Né? Então, assim, pergunte para o mercado. E pergunte assim, pergunte para o mercado. Será que você quer isso? Será que isso é necessário? Para você ter o sucesso. Né? Então, assim, é uma maneira diferente de pensar. Então, a gente precisa realmente fazer isso. E inovar não é fácil. Né? A gente precisa ter um know-how muito forte, tecnicamente, e estar de olho no mercado, saber o que o mercado tem, o que ele quer, o que ele precisa, para conseguir fazer a inovação. Né? Então, e aí o que acontece? Deu esse boom mundial do empreendedorismo. Né? Então, assim, não é só aqui, Curitiba, Paraná, Brasil, como eu falo para todo mundo, né? Não, isso está acontecendo no mundo inteiro. O mundo mudou. Vamos esquecer um pouquinho o Covid, né? Mas o mundo já vinha mudando, as coisas já vinham mudando, as profissões já começaram a mudar, a tecnologia, ela entrou, né? As pessoas vão ter que dar um jeito de se acostumar, né, com isso. E aí, de repente, então já foi uma onda e veio a segunda onda que foi o Covid. Assim, você vai ter que mudar muita coisa. E às vezes as pessoas ficam assim, mas e agora? O que eu faço? Que a gente tem que achar os jeitinhos. Né? E achando os jeitinhos, você consegue fazer a coisa funcionar. Eu acho super interessante isso e parabéns, professora, por toda essa jornada. É claro que com erros, né, que a gente vai aprendendo, mas encontrando os caminhos, né, e podendo também passar essa experiência para que mais profissionais vejam, tenham isso como exemplo, né, para trazer para si. Eu acho super interessante essa questão de analisar o mercado, de pensar nesse tipo de parceria. Hoje em dia a gente vê de mês após mês, ano após ano, essa questão dos financiamentos para pesquisa, né, diminuindo. Como que você vê, professora, a importância dessas parcerias público-privadas, né, para a inovação? Muito importante. Está na hora da empresa privada entender que vamos derrubar o murinho, né, da desconfiança, do eu quero tudo pronto, eu quero isso aqui prontinho, e com isso pronto, eu vou comprar de você, ou eu vou pegar de você, eu vou fazer a parceria com você. A gente sabe que existe a inovação aberta né? Puxa vida, o pessoal está nesse nível, está nesse naipe. Então, vamos realmente ajudá-los, vamos ajudá-los a crescer, vamos dar o up que eles estão precisando. Isso é inovação aberta, isso as empresas ainda não caíram a ficha, né? Porque a gente sabe, todo o problema legislativo é uma bronca que eu já fiz também, e eu sou boa de bronca, né? Já reclamei muito, inclusive, a respeito disso, né, da parte que a gente tem que avaliar um pouquinho a nossa legislação, e aí você escuta, assim, das empresas, assim, pois é, tem aquele incentivo fiscal e tal. Eu falei, olha, tá bom, tem incentivo fiscal, mas veja bem, a gente tá assim, tá faltando mais esse pedaço, e você pode nos ajudar. Então, vamos sentar e conversar, e vamos alinhar, né, e união, você chega num lugar. Agora, se cada um quer ir para uma ponta, você não consegue nunca. Então, assim, é uma briguinha, tá, que eu tenho com relação a isso, com relação às empresas, que elas querem a coisa pronta. E se eu quero, e se eu tenho a coisa pronta, por que eu preciso da empresa? Me diz. Realmente é um ganha-ganha, né, dos dois lados. Eu digo, essa é outra forma de pensar diferente, de mudar o pensamento. Né? Então, assim, se a gente, às vezes, e quantas empresas você vê que elas afundaram, quantas startups elas afundaram porque faltou uma ajuda, né? Então aí a gente escuta assim, mas professora, qual é a sua garantia de pesquisa? Prefiro nem responder, né? Se eu tivesse essa resposta, eu não estava nem precisando da sua pessoa, né? Então, assim, é uma pesquisa. Claro que a gente sempre vai estar levando para o lado positivo, mas às vezes, no ponto, às vezes, que você se encontra, falta um tiquinho. E às vezes a ajuda de uma empresa da área do setor, ela vai. Então, assim, várias empresas já procuraram a gente, né? Várias empresas. Mas justamente eles querem a coisa pronta. E aí eu digo assim, então tá, né? É isso que eu digo. Formas diferentes de pensar. Dos dois lados da moeda. Entendeu? Sabe? Não é um tá certo, o outro tá errado. Os dois estão pensando de formatos diferentes, estão pensando de um jeito ainda. Eu digo assim, o semestre passado já mudou. A maneira como você pensava no semestre passado, desculpa, você tem que mudar.
né? Então, vamos pensar diferente. É um período, como eu digo, vamos esquecer o Covid, há muito tempo, é um período em que a gente precisa apoiar efetivamente, fazer a parceria certa, ajudar um ao outro, para que tudo desenvolva da melhor forma possível. Né? Nós estamos num planeta, a gente tem que cuidar disso, cuidar um do outro, cuidar de onde a gente mora. Eu não tenho filhos, mas tem muitas pessoas casadas com filhos. O que vocês querem daqui para frente? Né? Olha o que está acontecendo, né, com o planeta, com o clima há muito tempo, né? Acho que a pandemia ela veio muito para reforçar como o problema de um é um problema de todos, né? Que a gente precisa pensar de uma maneira mais global e colaborar mais, né, para os objetivos em comum. E é uma coisa que eu vim pedindo, né? Vamos cooperar, vamos dar as mãos? Sim. A gente precisa desenvolver muito isso aqui no Brasil, né? No meu meio, isso já faz parte há muito tempo, mas até nesse meio de pesquisa, né, pelo que eu converso, é algo que, assim, lá fora não acontece se não for por vias de colaboração, mas que aqui a gente precisa aprender muito ainda com isso, né? Mas nós temos grandes oportunidades, então, né, a se desenvolver, e esse é o momento que ele pede por soluções. Então, é um grande momento para a gente pensar em como melhorar esse tipo de parcerias, né? Pra você ter uma ideia, a gente volta e meia recebe convite do pessoal lá de fora. Tem os 5 continentes, né, assim, é que, poxa, Brasil é a nossa casa, por que a gente não consegue fazer a coisa ser um pouquinho diferente, um pouco melhor aqui, né? E assim, você pode fazer opções, e independente de Covid, a gente já sabia que a distância, né, isso aqui encurta distâncias e agrega muita gente, e você ir, assim, sei lá, para a China, para Israel, para Londres, o que, né? Pega um avião e vai. Nada lhe impede mais, né? E, assim, a gente já discutiu muito, por exemplo, assim, bom, se aqui não funcionar, vamos embora. É triste, né? Não é triste? Com certeza, a gente quer mais que a nossa cidade, que o nosso estado, que o nosso país se desenvolva, né? Que a gente também tenha uma autonomia tecnológica e de outras áreas, que a gente possa não só exportar commodities, mas agregar valor a tudo que a gente tem aqui dentro, que tem um potencial gigantesco, né, professora? E quantas vezes você vê talentos fantásticos indo embora? Porque nós não temos a condição no nosso país. Ou o nosso país não dá a condição a uma coisa assim. Eu tenho alunos, ex-alunos, né, assim, fantásticos, eles não estão mais no Brasil. Não estão. Quem sabe um dia a gente não cria essa condição para que eles possam voltar e contribuir aqui, né? Mas esse é o esforço. Eu acho que muitas pessoas estão com esse sentimento, né? E estão se unindo. Então, até nesse momento, a gente está com uma equipe de cientistas, de pesquisadores, de profissionais na indústria, de startups, que a gente está justamente pensando numa solução nesse sentido. E até o convite que eu queria te fazer, depois a gente conversa em off. Mas, enfim, essa esperança que move, né? De querer fazer a nossa cidade se desenvolver e a gente se colocando como protagonista, fazendo parte desse processo. Professora, uma coisa que eu venho estudando, que eu acho super interessante, como que a Hotmilk, que é a agência de inovação da PUC, ela tem facilitado esses processos? Então, a Hotmilk, ela começou, né, sendo uma aceleradora e depois ela deu uma mudança bem forte, né, na maneira de trabalhar e inovar, e ela dá esse suporte. Então, assim, na realidade, na área de saúde, esse tipo de tecnologia, se eu não estou enganada, nós somos um dos primeiros a ser acelerados, né, porque, como eu falei, existem projetos e projetos, o nosso projeto, ele denota tempo, né, e aí eu falei, gente, precisamos ser incubados. Então, né, estamos incubados lá na PUC, né, pela PUC. O que é uma aceleradora e o que é uma incubadora? Ok, vamos lá. Uma aceleradora é assim, quando você já tem o seu produto pronto e você precisa, que você já fez uma pequenina pergunta para o mercado e o mercado já te deu um ok, como é que eu consigo melhorar todo esse passo a passo de maneira que eu consiga ter uma empresa e eu consiga ter o sucesso nessa empresa? Então, as aceleradoras, elas vêm para fazer o quê? Você passa, às vezes, num edital, numa seleção, e aí ela vai pegar na sua mãozinha, literalmente, e vai te ensinar toda a parte de empreender, né?
Então, você vai refinar a parte de pesquisa de mercado do teu produto, você vai entender o valor do teu produto, do teu negócio, do teu serviço, né? Você vai ver aonde que é o valor dele, se ele realmente tem o diferencial. E você é exprimido, bota exprimido nisso, assim, e é atividade diária, assim, né? Porque empreender em qualquer lugar do mundo é punk, né? E é você exprimido, exprimido, exprimido. Então, você passa por um processo em que você refina a sua ideia de negócio, tá? Uma vez que você refinou, você passa de novo, e aí você pode conseguir tentar os investidores anjos, né? Você consegue, dependendo de como é a sua apresentação, essa apresentação ela chama-se pitch, que é uma coisa bem clara, direta e objetiva, né? Então, isso está entrando, inclusive, nas defesas de mestrado e doutorado da academia. No Brasil ainda não, mas eu sei que já fora, teses de doutorado são apresentadas em 3 minutos, né? O poder de síntese da pessoa, depois ela vai levar, né, as suas avaliações, os normais, mas ela tem que ter esse poder de sintetizar 4 anos da sua pesquisa em 3 minutos. Dá para fazer, sim. É possível, tá? E aí você tem toda essa bagagem, tá? Você entra nesse meio, você começa a saber como é que começa a estar conhecido, começa a fazer a famosa rede de contatos, começa a conhecer um outro, outro, outro. De novo, a gente entra no contato, parceria, né? Vamos ajudar, etc e tal. E aí você entra no processo. Então, as aceleradoras, elas fazem isso. Incubar. O que seria incubar? Então, nós passamos pelo processo de aceleração. Então, nossa ideia de negócio ela foi toda refinada, mas eu ainda tinha que terminar de desenvolver o produto. Então, o que que acontece? Eu fui incubada. A Bioprint ela foi incubada. Então, a gente está incubado, estamos em laboratório, desenvolvendo o produto. Quer dizer, nós estamos parados no momento, porque está tudo fechado, né? Então, nós estamos desenvolvendo. Então, nós estamos na parte de desenvolvimento de produto. Então, a gente está terminando de desenvolver o biomaterial, estaria, né, desenvolvendo, estaria fazendo os testes de toxicidade, se ele está aprovado, se não vai fazer nenhum mal, né, nada, porque é um produto que vai ser colocado dentro do organismo, né, então, ele é o quê? Quebrou o osso, então é como se fosse uma camisa, né, então, em vez de você ter aquelas placas metálicas, né, que você tem, você põe um biomaterial, ele vai absorvendo, vai ajudando a fratura óssea, né? Vai consolidando ali a fratura e aquilo vai sendo eliminado, é normal e pronto. A gente não vai conseguir atender a todas as fraturas, mas pelo menos uma grande, né? E aí você vai, essa é a nossa ideia. Então você vê que a gente tem muita coisa para fazer, por isso que é incubado. E a incubação dura de 2 a 5 anos. Então aí o que acontece? Você vai sendo assim, acarinhado, digamos assim, tá? Você vai sendo cuidado e você vai, passinho a passinho, crescendo, entendendo como é que funciona o mercado, como é que funciona compra, nota fiscal, sabe? Aquelas coisas que a gente na faculdade não tem, né? E que eu falo para todo mundo, quando você terminar uma faculdade, faz um curso de gestão, curso de economia, não sei o quê, para ajudar, né? Na vida pessoal, inclusive, finanças e tudo mais. E aí você vai aprendendo N coisas, marketing, muita coisinha, né? Justamente para quando você desencubar, você está com a sua empresa e você não leva aquele choque, aquele susto de estar no mercado, meu Deus, e agora o que que eu faço? Entende? Então, assim que funciona, é isso que é. Então, é cuidado. Demora, demora. Por isso que eu digo, né? Você tem conta para pagar. E você precisa trabalhar ali. Então, a gente tem que ter os dois lados. Então, por isso que eu brinco, né? Você é professor, pesquisador e doutorando e startupeiro e etc e tal. Não é fácil, né? Mas a gente consegue. É realmente por acreditar no impacto disso depois, né? Então, veja como isso vai auxiliar na recuperação das pessoas que têm fraturas ósseas. Mas, como a professora falou, de 2 a 5 anos esse processo. Né? Quantas pessoas envolvidas, quanto tempo de laboratório, e diante de todos esses desafios, né? De intercalar com as aulas, com a pós, enfim. Então, é realmente por acreditar no propósito. Como que você acha, professora, que isso poderia ser mais fácil? Como seria possível? Olha, não consigo ainda pensar direito nisso, mas, por exemplo,
né, coloco aqui, né, na live, assim, eu precisei tomar uma decisão, né? Então, eu fiz uma opção, afinal, eu já dou aula há 30 anos, né? Já multipliquei bastante. E eu fiz uma opção foi o desligamento, né, de magistério. Justamente por acreditar no sonho. Eu falei assim, eu acho que chegou um momento que a gente tem que tomar uma decisão, realmente, né? Claro que fica meio, né, receosa, mas é possível, né? Então, assim, a gente tem que acreditar no sonho. Eu falo para todo mundo, qual que é o teu sonho? Né? A gente ajuda a refinar um pouquinho e vai para frente, né? Então, assim, eu pedi o desligamento, inclusive, né, da instituição para conseguir realizar o meu sonho, né, de ter a startup, de fazer essa coisa funcionar, de ter uma dedicação maior, porque realmente chega num ponto em que não dá, né? E assim, gente, quando alguma coisa for fácil, vocês avisam, que até eu quero saber como é que funciona a mágica, né? Mas nada é impossível. Ela pode ser difícil, mas nada é impossível, né? Então, assim, inclusive eu estou ajudando pessoas, estou trabalhando também com mentoria de carreira e tudo mais, e ajudando, sim, porque eu me apaixonei pela linha do empreendedorismo também muito forte, e eu estou vendo as necessidades das pessoas, assim, em qualquer faixa etária, em qualquer nível, em qualquer coisa, assim, que ela entra em desespero. Eu falei, calma, a gente consegue resolver, e consegue resolver, né, assim, só que a gente precisa, às vezes, se organizar, planejar, e o mundo tá tão pirado, tão doido, né, que a gente se perdeu um pouquinho. E quando você, calma, acha o seu prumo de novo, acha o seu norte, aí você consegue respirar e consegue encaminhar. Só que a gente tem que mudar a maneira de pensar. Se lá fora, né, o pessoal pensou diferente e deu certo, vamos pensar diferente, vamos fazer dar certo aqui também. Então, assim, a universidade, pessoal, ela tá cheia de ideias fantásticas. Às vezes, ela não tem a consonância com o mercado, porque às vezes ela não consegue respirar e entender direito o que está acontecendo no mercado. A empresa está no mercado, e às vezes ela precisa de alguma coisa em que a universidade tem. Então, vamos quebrar esse muro e vamos conversar, né? E vamos falar e vamos se acertar. E às vezes, dependendo do tipo da pessoa, né, do professor, né, assim, ele pode às vezes dar uma mudada na sua linha de pesquisa de maneira da consonância. Agora, a indústria tem que entender, a empresa tem que entender que o ritmo acadêmico é diferente do ritmo da empresa. Eu sei disso porque eu já passei por isso 3 vezes. E eu parei de fazer parcerias com as empresas como professora pesquisadora, porque eles querem a coisa em 3 meses, só que eu tenho aula para dar a manhã inteira, ou a tarde inteira, ou a noite inteira, eu tenho que fazer as pesquisas, eu tenho que participar de reunião, eu tenho que preparar aula, eu tenho que corrigir prova, preparar trabalho, a gente tem um monte de coisa para fazer, e a empresa, ela só está fazendo aquela atividade. Então, às vezes, eles reclamam que a gente demora, dizer que a gente não faz só pesquisa, né? As pessoas dizem, ai, mas vocês põem os alunos lá. Sim, mas eles têm que estar orientados, você tem que estar junto, você tem que estar auxiliando, e você tem que pensar, né? E as pessoas não valorizam o cérebro. É um grande probleminha, né? Pensar, a massa cinzenta, botar para funcionar, ela custa também. Então, É muito estudo, né, professora? Muita dedicação. Até a sua formação, que se quiser comentar um pouquinho, né, porque ela foi vagando por diversas áreas também, até chegar nessa sua visão geral, nessa sua percepção de mercado, então não é algo assim, né, que acontece do dia para a noite. Não é da noite para o dia. Então, assim, é isso que eu digo, né? Hora de cérebro, ela custa, só que as pessoas não querem pagar, elas não valorizam, né? Então, assim, por que volta e meia as consultorias não dão certo, né? Porque a pessoa acha que, mas isso, mas, pô, a pessoa teve o insight para fazer aquilo, né? Quando você fala que a roda tem que ser redonda e não quadrada, né? Aí quando você vê o redondo funcionando assim, mas era só isso? Mas espera, você teve que pensar em muita coisa, você teve que ter um know-how para chegar naquilo ali, né? Então, assim, são algumas coisinhas que eu penso que nós temos que começar a mudar, né? E eu tenho fé que a gente consegue. Com esse pensamento que a gente consegue para frente, né? E inspirando mais pessoas, fazendo com que mais pessoas se juntem a esse movimento, vamos chamar assim, né, professora? Bom, a gente falou aqui de diversos assuntos, né? Dessa questão do empreendedorismo no meio acadêmico, de inovações em saúde. Professora,
Uma das suas pesquisas, eu vi lá que você trabalha com essa questão de biomateriais, mas também com encapsulamento de materiais para cosmética. O que mais tem? Assim, o meu doutorado, que em 2002, mais ou menos, eu comecei a ver a parte de nanotecnologia, eu me encantei com isso, né? E aí a nanotecnologia, ela teve um boom, depois ela parou e, de repente, faz uns 3, 4 anos ela começou a voltar, mas eu não tinha ainda percebido isso, e eu, assim, eu quero nanoencapsular alguma coisa. Se eu não nanoencapsular alguma coisa, acho que eu morro, né? Assim, quero morrer feliz, né? Então, e aí eu comecei a linha da nanotecnologia porque eu via muita coisa importante, interessante, que a gente poderia estar utilizando. Então, a minha pesquisa no doutorado é com nanoencapsulamento de produtos naturais, que é uma maneira de você fazer uma proteção a esses compostos naturais, porque eles sofrem muitas vezes a ação de oxidação, né? Então, ele desestabiliza, né? Então, aí você tem uma maneira de proteger. Já existe algumas coisas, quando a gente vê, assim, um medicamento de liberação lenta, tá, a própria indústria cosmética deu um boom agora com tratamentos faciais e corporais em nano, roupas que a gente tem em nano. Então, é uma maneira que você tem de utilizar produtos com uma escala menor e com uma eficiência maior, né? Bom, eu sou química de formação, né, então eu sou apaixonada por isso, então não adianta, não tem jeito, né, o meu amor número 1 é química, o amor número 2 é empreendedorismo, né, e, então, assim, eu comecei a trabalhar com esse nanoencapsulamento, então, a ideia, no caso do meu projeto, é nanoencapsular uma microalga para produzir um produto para câncer de pele, mas em estágio inicial. Então, assim, também estamos parados, né, porque o laboratório está parado, está tudo parado, né, então a ideia é justamente, assim, se eu tenho um câncer em um estágio bem inicial, a gente está vendo que existem algumas substâncias naturais que elas conseguem frear, então em vez de você ir tão agressivo, num momento inicial, talvez você consiga ir. Então, a minha pesquisa, a finalidade dela, e pode ser que não feche no doutorado, mas é uma coisa que ela vai para frente, é o quê? É gerar um produto para a população. Uhum. Então, é uma maneira que eu tenho de pensar, que eu adquiri ela do meu mestrado, em pesquisar algo, produzir algo para um nicho de mercado, né? Então, assim, eu sempre fiquei pensando, desde 99, quando eu comecei, né, trilhar a linha da pesquisa, falei, legal, bacana, mas eu quero fazer algo para o benefício de alguém, né? Seja de uma planta, seja de um animal, seja de um ser humano, seja o que for. Então, assim, tudo bem, é uma pesquisa básica, a gente está fazendo esses testes, está vendo se funciona, mas a ideia final, né, tanto que, sim, pós-doc e outras coisas já estão sendo pensadas no assunto, de justamente tentar fazer com que esse produto, se aprovado, ele chegue no mercado. E aí a gente sabe que é um caminho longo de novo, né? Tem muito teste, muita coisa, daí entra nos testes clínicos, é longo o processo, né? Mas no final a gente está aqui para isso, né? Estudamos para isso, então vamos meter a cara. Muito bom. Tem uma Professora, dificuldade? Tem. muito legal conhecer suas experiências enfim, o seu pensamento, né, com relação aos seus sonhos, com relação à pesquisa e tudo mais. Acho que isso serve de exemplo, né, para muitos estudantes. Já para a gente caminhar para o final, professora, queria que você deixasse um recado para principalmente os estudantes, os alunos que têm essa vontade de inovar na área da saúde. Então, deixa um recado para esse pessoal para a gente finalizar. Pode deixar. Pessoal, primeira coisa, descubra o seu sonho, né? Ache o seu sonho e não deixe ninguém interromper. Não vai ser fácil? Não. Mas não é impossível. E quando a gente tem um sonho, a gente tem garra, a gente tem força, a gente tem energia, a gente tem tudo para ir atrás. E aproveita, sabe, o momento que está no mundo em que as pessoas estão entendendo que quer inovar, estão investindo, estão procurando realmente algo diferente. Então, assim, moçada, assim, não desista nunca, mas tenha certeza que vai ter pedreiras, vai ter pedrinhas, vai ter espinhos grandes, espinhos pequenos, mas a vida é assim. Então, nunca se fechem,
se relacionem, conversem. Eu sempre falo para meus alunos e falo para todo mundo. E falo para mim também. Bom, então eu já tenho, né? Eu procuro sim. E se você recebeu não, não fica desmotivado, não fica depressivo, não fica nada. Não era aquele momento com aquela pessoa, com aquele parceiro ou aquele projeto. Talvez vai vir uma coisa muito melhor. Então, eu vou dizer assim para vocês. Eu fiz o meu mestrado de 99 a 2002. Depois de 15 anos, eu comecei o doutorado. E eu tentei, sabe? Eu fui tentando. Mas eu comecei a fazer o doutorado numa coisa que eu, desde graduanda, queria. Área de biomateriais, polímeros, nanotecnologia, né? Voltado para a saúde, foi uma surpresa, porque a última coisa que eu queria trabalhar na minha vida era a área de saúde, tá? Que todo mundo saiba, né? No fim, eu estou adorando a área da saúde. Então, veja, 15 anos depois, apareceu em Curitiba, Paraná, Brasil, na PUC Paraná, onde eu estou fazendo meu doutorado, o que eu precisava. E, de repente, todo mundo entendeu a nanotecnologia, ela começou a ser reconhecida, ela começou não sei o quê, e há 15 anos atrás, não. E hoje, sim. Pô, professora, tem que esperar 15 anos. Deus ajude que não, né? Porque a tecnologia agora está evoluindo muito mais rápido do que no meu tempo. Mas, assim, não esmoreça. E se não for naquele momento, tenha certeza que vai ser num outro momento. Muito bom, Tá professora. Bom? Professora, eu queria agradecer demais a sua participação, né, que aceitou prontamente o convite para participar. Eu adorei, para mim foi muito bom. E, professora, se alguém quiser conversar contigo posteriormente, como que te encontra? Ó, eu vou, como eu falei, né, assim, eu só saí de ser professora da PUC, né, mas eu continuo lá como estudante, como parceira, como tudo, né? Então, gente, ó, eu vou passar meu e-mail, @gmail.com, tá? Então, tá aqui o meu e-mail, tá? mcvas966@gmail.com. Eu já vou Tá? colar lá para o pessoal, que esse daqui é o nosso chat interno. Ah, é verdade, é o nosso aqui, né? E tem ali gente no Facebook, tá? Maria Cristina. Tem o Instagram, que é o mcrisvascom. E como eu falei, por gostar muito dessa linha, né, de ajudar o pessoal, eu acabei abrindo um negócio, né, uma linha de mentoria de carreiras. E assim, dá para a gente tranquilamente trabalhar, não é uma startup ainda, realmente é um negócio, né, que ele está começando, assim, a tomar um corpo, já estou atendendo algumas pessoas ali, né, e está funcionando muito bacana, porque a gente trabalha, então tem essa parte toda de conhecimento, né, científico, e depois tem a parte da inteligência emocional. Então, aí estou ajudando o pessoal, assim, vamos se acertar, vamos ajudar, e as coisas fluem mais rápido, né? O pessoal, assim, tem baixado a sua agonia, e o pessoal tem conseguido tranquilamente fazer acontecer, né? Então, assim, tá muito bacana também, né, essa outra coisa que eu estou trabalhando. Então, assim, não para, né? Então, continuamos a pesquisa e também agora a gente continua ajudando o pessoal, né, fazendo essa mentoria de carreira e tudo mais, né? Então, É muito importante também, né, professora? Super. Bom, queria agradecer a todos que estiverem do outro lado, nos assistindo, e também, se conhecerem pessoas, né, que gostariam de conhecer o trabalho da professora Maria Cristina, podem compartilhar, por gentileza, o vídeo. Então, até semana que vem, pessoal. Semana que vem nós teremos uma outra live. A gente vai aí comunicar durante a semana. Um grande abraço para todas e para todos. Obrigada, Luciana. Beijo, gente. Obrigada por tudo e sucesso sempre.